1 Samuel capítulo 2, verso 12. Ora, 2:12. Ora, os filhos de Eli eram homens ímpios, não conheciam o Senhor. Porquanto o costume dos sacerdotes para com o povo era que, oferecendo a alguém um sacrifício, estando-se a cozer a carne, vinha o servo do sacerdote, tendo na mão um garfo de 3 dentes, e o metia na panela, ou no tacho, ou no caldeirão, ou na marmita, e tudo quanto o garfo tirava, o sacerdote tomava para si. Assim faziam a todos os de Israel que chegavam ali em Siló. Também antes de queimarem a gordura, vinha o servo do sacerdote e dizia ao homem que sacrificava: da carne de assar para o sacerdote, porque não receberá de ti carne cozida, mas crua. Se lhe respondia o homem: sem dúvidas, logo há de ser que, se queimada a gordura, e depois toma quanto desejar a tua alma. Então ele dizia: não hás de dá-lo agora, senão a tomarei à força. Era assim muito grande o pecado desses mancebos perante o Senhor, porquanto os homens vieram a desprezar a oferta do Senhor. Amém? Amém. Os filhos do sacerdote Eli, eles eram homens ímpios, como a Bíblia diz. Na tradução de vocês, então, eram filhos de quem? Do maligno, de Belial, de Satanás. Aqueles meninos, eles cresceram na igreja, eles nasceram na igreja, cresceram na igreja, eles tinham um cargo na igreja, mas não tinham absolutamente nenhum compromisso com o Senhor. A Bíblia fala que eles eram como se fossem os pastores do templo, eles eram levitas, eles eram sacerdotes. Às vezes, irmãos, nós pensamos que as pessoas, por terem um cargo de mais elevação, elas chegam a ser mais espirituais por causa daquele cargo. Não é propriamente assim que as escrituras ensinam. Esses homens, esses monstros, tinham os cargos mais elevados que alguém poderia ter na tenda da congregação. Eles, se fossem nossos dias, eles seriam os pastores da igreja. Na Bíblia nós encontramos sacerdotes que eram ímpios mesmo, né? Como eles. Encontramos um apóstolo que se desviou. Encontramos profetas que eram rebeldes. Encontramos várias pessoas que tinham títulos muito altos, mas que não tinham compromisso com o Senhor. Tem muitos homens, muitas pessoas que têm título grande, alto, mas que não têm relacionamento com o Senhor. Tem gente que não tem nenhuma posição elevada, mas que de fato é amigo do Senhor Jesus. Como aconteceu com quem? Com Lázaro. Ele não tinha nenhum cargo, ele não tinha nenhum título elevado, mas ele era amigo de quem? De Jesus. E vemos que as maiores notícias do Novo Testamento foram transmitidas para pessoas que não tinham títulos nenhum. Vemos o caso de Maria, que recebeu a notícia de que da encarnação e nascimento de Cristo. Vemos o caso da Maria Madalena, que recebeu a notícia da ressurreição de Cristo. Para pessoas que não tinham posições assim de grande destaque. Então esses homens aqui, eles se vestiam de forma santa, com vestes santas como sacerdote, porque o sacerdote tinha que se vestir, tinha toda uma formalidade. As roupas eram santas, o título eram santos, mas eles eram o quê? Mundanos. Eles eram ímpios. Então, o texto diz assim, no capítulo 2, no verso 12, fala assim: ora, os filhos de Eli eram ímpios. Os homens os chamavam de servo do Senhor, por causa da posição que eles tinham. Mas o próprio Senhor não os chamava assim. A opinião de Deus sobre eles era muito diferente. O Senhor lhes chamou de ímpio, sabe? Não é o nosso título, a nossa posição que mostra a nossa comunhão com Deus. Não é isso, irmãos. Eles tinham títulos de pastores, né, sacerdotes, mas eles não viviam de acordo com aquela posição que eles tinham, com o título deles. E outra coisa que chama atenção, se vocês puderem ler esse versículo mesmo, diz assim: os filhos de Eli eram homens ímpios e não conheciam quem? O Senhor. O Senhor Deus, o Senhor. Agora, quem está imaginando um cenário como esse? Eles tinham cargo na casa do Senhor, mas não conheciam o Senhor. Eles conheciam a lei do Senhor, mas não conheciam o Senhor naquela lei. Para eles serem sacerdotes, eles tinham que crescer aprendendo sobre a lei de Deus.
Eles tinham que saber tudo sobre a lei. Tinham que ser instruídos em toda a teologia. Não é que você aprende a teologia por uns anos, ou por 2 ou 3 anos. Você cresce ouvindo isso. Porque eles eram levitas. Eles não iam na luta, eles não estavam envolvidos em nenhum outro trabalho. O trabalho deles era o templo, era a tenda da congregação. Eles cresceram a vida toda aprendendo sobre a lei de Moisés, sobre a lei do Senhor. E como sacerdote, eles precisavam conhecer essa lei mais do que todas as pessoas para poder instruir o povo. E ele vai falar assim, que eles não conheciam o Senhor. Você para e pensa, como é que as pessoas não conheciam o Senhor? Eles não conheciam o Senhor, mas levavam outros a conhecerem. Porque o povo conhecia o Senhor por meio deles. Mas eles não conheciam. Não quer dizer exatamente que eles não sabiam sobre sua lei. Eles sabiam que era o Senhor, sabiam que o Senhor exigia deles como sacerdotes, mas eles faziam o quê? Desprezavam. Eles não faziam nenhum caso. E não são eles que disseram que precisamos conhecer o Senhor como pessoas humildes. É o próprio Senhor declarando essa sentença que eles não conheciam. Você tenta imaginar, você é um pastor, você é um líder, sei lá o que for, Deus está falando, você é um ímpio, você não me conhece. Mas eles estavam aí, sempre no templo. Então, lendo a lei, é possível você ler tudo que se escreve sobre o Senhor e ainda assim você não conhecer o Senhor. Não ter um relacionamento com Ele. E isso é evidenciado pelo jeito que eles tinham culto a Deus. O não conhecer o Senhor faz as pessoas pensarem que o Senhor aceita qualquer coisa. No verso 13 fala assim, olha o que eles faziam. Como vocês acompanham. Porquanto o costume dos sacerdotes para com o povo era que, oferecendo a alguém um sacrifício, estando-se a cozer a carne, vinha o servo do sacerdote, e tendo na mão um garfo de 3 dentes, era, pois, muito grande o pecado desses moços. Eu vou explicar para vocês. Ofni e Finéias, eles viam o sacrifício, as ofertas ao Senhor como churrasco pessoais, sabe? Da vida deles. O povo, se vocês puderem me acompanhar em Levíticos, que não fecham 1 Samuel, tá bom? Mas em Levíticos também, assim vocês conseguem entender o contexto. Levíticos 7. Ou quem não conseguia, pelo menos anota, né? Eu vou estar lendo aqui. Levíticos 7. Diz assim. Qual verso? Verso 30. Diz assim. Com as próprias mãos ele dará a Deus essa oferta de alimento. O peito do animal e a gordura que cobre o peito serão apresentados ao Senhor como oferta especial. O sacerdote queimará a gordura no altar, mas o peito pertence ao sacerdote. Vou explicar para vocês. O povo pegava as ofertas para o Senhor, as melhores gorduras para o Senhor, e essas gorduras tinham que ser queimadas. Só que quando os filhos de Eli, esses sacerdotes, viam que o povo trazia essas gorduras, essa oferta, eles faziam o quê? Eles pegaram aquelas ofertas para eles, as melhores coisas pegavam para eles. E quando aparecia alguém dizendo assim, olha, não façam isso, isso está errado, eles repreendiam quem os repreendia, eles roubavam o Senhor. Então conseguem entender? Os próprios sacerdotes roubavam as ofertas do Senhor. Então, olha o que diz o verso 16 de 1 Samuel, volta lá. 1 Samuel 2,16, diz assim, e se o homem respondia, deixe que a gordura queime primeiro, depois você pode tirar o que quiser. O ajudante do sacerdote dizia, não, entregue logo essa carne, senão eu tomarei a força. Alguém dizia para ele assim, olha, você não pode pegar essa carne, porque ela está se queimando ainda. É o que ele fazia assim, se você não pegar, ele ordenava alguém a pegar essa carne para ele. Pega a carne aí, pega a gordura aí. Então ele falava assim, a pessoa que era para pegar essa gordura aí, que era a oferta do Senhor, dizia assim, não posso porque isso não é correto, deixe a gordura queimar porque isso agrada ao Senhor. Eles diziam assim, se você não fazer isso, eu mesmo vou fazer isso. Eles pegavam um garfo, sabe aqueles garfos de 3 dentes, que nós vemos nas imagens como se fosse o garfo de Satanás? Pelo menos é que as imagens mostram, né? Então eles colocavam lá, pegavam as gorduras que pertencem ao Senhor e pegavam para eles. Não faziam nenhum caso do Senhor. Eles não tinham necessidade de fazer isso, porque em Levíticos 7 ainda, no verso 34, diz assim, o peito e a coxa do animal são oferta especial que o Senhor toma dos israelitas e dá aos sacerdotes, que são descendentes de Arão. Então, o próprio Deus já havia estabelecido o que seria para eles, o peito e a coxa de todo animal que fosse oferecido como sacrifício, era para os sacerdotes. Eles não tinham nenhuma necessidade de roubar o Senhor. Ou melhor, eles eram bem assalariados, eles eram bem pagos por Deus, eles não passavam nenhuma necessidade.
Então, mas eles ainda roubavam o Senhor. A Bíblia fala que o pecado deles era muito grande, não apenas porque eles pecavam, mas porque eles incitavam as pessoas a pecarem contra Deus. As pessoas não faziam nenhum caso do culto ao Senhor, não faziam nenhum caso das ofertas que eles entregavam ao Senhor, porque o pecado porque um povo sempre aprende com o seu pastor, ou haver uma vida piedosa, ou haver uma vida impiedosa. O pecado do pastor, quando não é tratado, ele se torna um pecado da igreja em si. Então, não é possível um pastor ser neutro. Então, aquelas pessoas viam aqueles pastores andando e seguiam os caminhos deles, sempre. Por isso que tolerar o erro, o pecado de uma pessoa que está na liderança, de uma atividade na igreja, ou do próprio pastor, é contribuir para quê? Para a destruição da igreja. Então, porque se o pastor está errado, não só o pastor, se você exerce uma atividade na igreja, você está na frente, se você está errado, se você que está na frente está errado, tudo está errado. Porque você é a imagem principal aí. Então, a negligência deles mostrou claramente que eles pensavam que Deus aceita qualquer coisa do culto. O que o Senhor fala sobre esses homens, Jesus falou em João 4:22, fala assim: vocês adoram o que vocês não conhecem. Eles não conheciam o Senhor. Você já chegou a se questionar se Deus se agrada da sua forma de cultuar Ele? Se Deus se agrada da sua oferta? Se Deus se agrada do jeito que você o serve? Por isso que não é possível conhecer o Senhor e achar que o Senhor vai se agradar de qualquer coisa. Eles não deixaram de prestar um culto ao Senhor. Eles prestavam culto ao Senhor, só que do jeito deles, do modo que lhes convinha. Então, o que chama a atenção é que eles estavam envolvidos em toda a obra do Senhor, mas não tinham nenhuma comunhão com o Senhor. Não tinham nenhuma comunhão com o Senhor. Eles eram ímpios. Estão entendendo, irmãos? Ímpios mesmo. O segundo ponto, ou o terceiro que eu tratar com vocês, está no verso 22. 1 Samuel 2:22. Olha o que ele diz aí. Não sei se podem acompanhar. Eli era já muito velho. Eu via tudo quanto seus filhos faziam a todo Israel. E como se deitavam com as mulheres que ministravam à porta da tenda da revelação. Eles faziam o quê? Os sacerdotes, os pastores aí, eles se prostituíam com as mulheres que cuidavam das coisas do Senhor. Entendeu que eles não faziam essas coisas fora de Israel. Eles faziam isso em Israel mesmo. Eles se prostituíam, eles adulteravam, e o que chama a atenção aí é que eles eram jovens, porque eles eram mancebos, eles eram jovens, e é adultério na igreja. Eles não tinham necessidade disso, porque eles eram sacerdotes, e como sacerdotes, eles tinham um privilégio maior, eles tinham um destaque maior no meio do povo de Deus, e eram casados. É como se eles tivessem a se prostituir dentro da igreja. Isso não é uma coisa nova, isso é uma coisa antiga. Talvez, como esses jovens, você pode estar servindo ao Senhor, mas entregue em pecados sexuais. Esses jovens estavam totalmente dedicados na obra do Senhor, mas também estavam entregues em pecados sexuais. Quando a gente fala pecados sexuais, a gente não fala só sobre o adultério ou a prostituição, como esse jovem estava entregue, a cobiça sexual, a pornografia, a masturbação, tudo isso são pecados sexuais. O desejar alguém ardentemente no seu coração que não se casou com você é o pecado contra Deus. Isso é visto como uma prostituição diante dos olhos de Deus. Então, esses jovens estavam assim. Então, isso é uma coisa que atrapalha o jovem a viver uma vida reta diante de Deus, uma vida firme na igreja, irmão. O que atrapalhou Sansão? É o seu desejo sexual desenfreado. Não é outra coisa. Não é outra coisa. O que atrapalhou Salomão, mesmo com toda a sua sabedoria de ser um bom rei, é o seu desejo sexual desenfreado, não tratado. O que atrapalhou Davi, mesmo com toda a sua valentia de ser um rei perfeito como ninguém, é o seu desejo sexual desenfreado. Não tem nada que atrapalha tanto o jovem do que os desejos sexuais não tratados no coração.
E às vezes a pessoa está envolvida em todas as atividades da igreja, assim como esses moços estavam envolvidos, mas tem uma batalha interna sexualmente, que não conversa, não se abre, não fala. E esses homens de Deus que eu citei aqui nas Escrituras, eles todos venceram guerras, mas perderam por desejo sexual. Nós vemos Sansão. O cara foi matar o leão. Um leão assim, como uma formiga. Mas não conseguiu ter vitória nessa área. Nós vemos Davi tá matar o Golias. Um moço, mas foi adulterar com a vizinha. Então, e às vezes, nós passamos essas batalhas, essas lutas e ocultamos. Quase todas as pessoas que estão entregues em pecados na área sexual, elas fazem absolutamente de tudo para não contar, para não serem descobertas. As pessoas ocultam isso, que por um lado temos um crente firme, fiel ao Senhor, que ama o Senhor, e por outro lado temos esse mesmo crente que enfrenta certas lutas, que tem medo de pedir uma orientação, um conselho, porque acha que isso vai manchar a reputação, as pessoas vão começar a vê-lo de forma errada, então a pessoa prefere viver aquela luta sozinho. E eu pergunto para você, se há algum pecado na sua vida que te impede de você confessar para preservar a sua reputação, aquele pecado se tornou um ídolo na sua vida. Porque os homens, para ocultar os seus pecados, eles têm coragem de tudo mesmo. Porque hoje as pessoas estão mais preocupadas com a sua reputação do que com a sua santificação. A gente viu, inclusive, que o rei Davi, ele preferiu matar quem? Um inocente, do que confessar o seu pecado, principalmente na área sexual. Porque esse pecado, ele ataca diretamente a nossa reputação. Só que a nossa reputação não é mais importante que a nossa santificação. Nunca nenhum homem foi salvo porque teve uma boa reputação em público. Os homens, eles são santificados pelo Senhor. Então, se você está passando por essa luta, confesse. Quando você oculta o seu pecado para preservar a sua reputação, você não está a preservar a sua reputação, você está a preservar o seu pecado. Assim como esses moços faziam. Olha o que diz o verso 23 aqui. E disse-lhes: por que vocês fazem essas coisas? Pois ouço de todo este povo os vossos maus, os vossos malefícios. Não, filhos meus, não é boa a fama que vocês têm. Fazeis transgredir o povo do Senhor. Eli os repreende. Ele diz: vocês estão errados. Vocês estão a fazer algo que Deus abomina. Mas Eli não é firme. Ele mesmo vendo que eles estão entregues em imoralidade sexual, ele não os afasta do ministério, não coloca em disciplina, ele apenas faz uma repreensão sem firmeza. E no versículo 27, Deus teve que levantar outro profeta para falar com eles de novo. Diz assim: veio um homem de Deus a Eli. Ele disse: assim diz o Senhor, não me revelei na verdade a casa de teu pai, estando eles ainda no Egito, sujeitos à casa de Faraó, e eu escolhi dentre todas as tribos de Israel para ser meu sacerdote, para subir ao meu altar, para queimar incenso e para fazer o éfode perante a mim, e dei à casa de teu pai todas as ofertas queimadas dos filhos de Israel. Por que desprezar o meu sacrifício e a minha oferta? Que eu ordenei que se fizessem a minha morada, e que se fizessem minha morada, por que honras mais teus filhos do que a mim? De modo que vocês se engordam do principais de todas as ofertas do meu povo. Então, Deus teve que levantar um outro profeta para chegar para ele e falar assim: por que você honra mais seu filho do que a mim? Vocês honram seu filho mais do que a mim. E a prova clara de que Eli honrava mais seus filhos do que a Deus é que ele teve receio de repreender os filhos para não desonrá-los do que honrar o Senhor. Ele fica com receio. Se Eli não poderia impedir seus filhos de pecar, pelo menos poderia lhes impedir de permanecer onde? No ministério. Não vemos Eli colocando aqueles monstros em disciplina. Não vemos Eli se afastar os monstros, porque ele amava mais os seus filhos do que o Senhor, do que a pureza, do que a santidade. Os seus filhos não tinham qualificações morais para estar no sacerdote, porque o sacerdote ele tinha que ser santo, ele representava Deus diante do povo. Então, tolerar o pecado dos filhos, ele é contribuir para a destruição deles. Os filhos, irmãos,
Eles são bênção de Deus. Mas quando eles não são educados, eles se tornam a própria maldição dos pais. Estão conseguindo entender? E vemos um pai que está a tolerar esses pecados dos filhos. Às vezes os filhos falham, mas os pais fazem o quê? Fazem de conta que não viram nada. Ficam com receio de exortar os filhos para não lhes entristecer. Eles, é da idade. Falam, não, é da idade. Falam isso, deixa aí. Só que, se o teu filho não ficar triste hoje com a sua repreensão, acredita, amanhã que vai entristecer você. Porque vai fazer coisas que vão ferir você. Então, ele amava mais os seus filhos do que a Deus, por isso deixou de quê? De corrigi-los. Nós estamos a ver um homem de Deus, um sacerdote que cuidava do templo, do povo de Deus, mas não cuidava, não se dedicava de quem? Dos próprios filhos. A casa dele estava bagunçada. Talvez dedicava-se mais tempo no templo do que com a própria família dele. E os roubos vinham dos próprios filhos. Hoje, os pais são assim. Hoje os pais não dedicam tempo com os filhos. Botam os filhos nas creches, botam o filho na escola. Os filhos passam mais tempo na escola do que com os pais. Os pais não conseguem ver os cadernos dos filhos, não conseguem conversar, nem os pais com os filhos, nem os filhos com os pais. Então, hoje não é essa comunicação. Parece que o único tempo que os pais têm para estar com os filhos é de noite, dar um olá, para se despedir. Isso está errado, de acordo com as escrituras. Então, Eli via os seus filhos como muito querido e estava com receio de lhe repreender. Sabe, às vezes você olha para uma pessoa que é muito, muito querida e você fica com aquele medo de repreender. Ele fez o mesmo. Embora Eli não participou diretamente dos pecados dos filhos, né? Mas ele contribuiu por causa do quê? Da omissão dele. Ele se calou. A nossa omissão é um pecado contra Deus, porque ele é uma forma de contribuir para que as pessoas que estão no erro permaneçam no erro. E nós nos calamos, nós nos calhamos. E hoje a gente vai ver que os pais, hoje em dia, não têm nenhuma autoridade sobre os filhos. Os filhos fazem o que querem. Hoje, o pai honra o filho, mas está errado. Eli honrou os filhos. Não é o pai que deve honrar o filho, é o filho que deve honrar os pais. Isso que a lei de Moisés ensina. Então vamos ver um homem que realmente conhecia a lei, era admirado na igreja, tinha autoridade na igreja, mas não tinha nenhuma sobre os filhos. Ele faz repreensão sobre os filhos, ninguém ouve os filhos. Ele inverte os papéis. Ele prefere honrar os filhos do que ao Senhor, nosso Deus. Então, hoje mesmo os filhos mandam nos pais, não tem jeito. Hoje a criança grita, faz bagunça na igreja, chora, faz um monte de coisa, o pai só fica assim. Não faz isso. O pai só fica assim sem falar nada. E isso está errado. Não é assim a educação bíblica, porque a Bíblia fala que aquele que ama o seu filho vai fazer o quê? Vai discipliná-lo, vai corrigi-lo. Então, e outra coisa que chama atenção aqui, um outro tópico, é que Eli não era um ignorante, não. Eli era um profeta, era um sacerdote. Você lembra quando aquela mulher que não conseguia conceber foi no templo? Ela foi no templo orar ao Senhor nosso Deus e ele encontrou Eli. Eli profetizou e disse para que ela pudesse ter um filho, e ela concebeu um filho. Ele disse: seja conforme você pedisse ao Senhor nosso Deus, e ele dá um filho. Ele era um homem espiritual também. O próprio nome Eli significa Jeová é meu Deus. Ele era um homem de fé, ele era a boca de Deus para Israel naquela época. Em 1 Samuel 3:4, o Senhor chamou Samuel. Ele disse: Samuel, Samuel. E ele respondeu: eis-me aqui. Correndo ele disse-lhe: eis-me aqui, porque tu me chamas. Mas ele disse: eu não te chamei, torna a deitar-te. E ele foi e se deitou. Olha, Deus aparece para o jovem Samuel. Samuel, que era um menino que não era filho de Eli, era praticamente como um jovem adotado, um jovem íntegro diante de Deus. A Bíblia fala que uma certa noite Deus aparece para esse jovem Samuel e chama ele 3 vezes: Samuel, acorda! Samuel, acorda! E Samuel não conseguia perceber que é a voz de Deus. Ele pensa: quem está chamando ele quem? Eli. Ele vai até Eli, ele vai 3 vezes. Então ele disse: não fui eu quem chamei você. No verso 9, no capítulo 3, no verso 9, diz assim: pelo que Eli disse a Samuel: vai deitar-te, e há de ser que, se te chamar novamente, dirás: fala, Senhor, porque o teu servo ouve. No verso 10 fala assim: depois veio o Senhor
parou e chamou como das outras vezes: Samuel, Samuel. O que respondeu Samuel? Fala, porque o teu servo faz o quê? Ouve. Ele tinha discernimento espiritual da voz de Deus. Samuel não tinha, porque ele era novo, ele estava sendo instruído. Ele conhece a voz de Deus, porque talvez em algum momento do seu ministério o Senhor havia falado com ele também. Porque ele conhecia essa voz. Ele tinha título de sacerdote, ele tinha o respeito de sacerdote, tinha a roupa de sacerdote, tinha a experiência de sacerdote, mas ele não tinha mais a intimidade que o sacerdote deveria ter. Tudo que ele tinha agora é o título de sacerdote. Tinha respeito diante dos homens, mas não tinha mais diante de Deus. Ao ponto de Deus preferir falar com uma criança praticamente, que não entendia muita coisa, não tinha muita experiência, do que com um idoso com muita experiência, que já não tem comunhão com ele, em segredo. Muitos são como Eli, irmãos. Já não tinham comunhão com o Senhor. Tinha muitas histórias de coisas que fizeram com o Senhor no passado. Tem histórias de comunhão que tiveram com o Senhor no passado. Tudo que sobrou para Eli eram o quê? Histórias do que ele fez, do que o Senhor fez na vida dele. Mas de algo presente, já não. O Senhor já não falava com ele. A Bíblia diz assim no capítulo 4, verso 18. Eli tinha julgado Israel por 40 anos. Eli ficou 40 anos no ministério, julgando Israel, sabe, irmãos? E não importa se quanto tempo você teve de caminhada, isso não importa. A grande pergunta é se você ainda mantém essa constância que teve no início. Isso é a única coisa que importa. Samuel não tinha tanta experiência como Eli, mas vemos que ele está tendo mais intimidade com o Senhor do que a pessoa que tem o título. Samuel não tinha nenhum título aí ainda. Samuel era apenas um jovem, vou falar, talvez um jovem adotado que estava sendo instruído pelo Senhor. Então, com o passar do tempo, Eli deixou de ouvir a voz do Senhor e se acomodou. Ele se tornou um homem mecânico, aceitando tudo. Como que está o seu coração nessa noite? Pergunto para você. Nessa noite, nesse culto, você se parece com quem dessas três personagens? Com Eli, que tinha comunhão com o Senhor e perdeu? Com os filhos dele que estavam envolvidos no templo, em tudo, mas que não tinham nenhuma comunhão com o Senhor? Ou como Samuel, que mesmo novo, jovem, ainda ouvia a voz do Senhor? Sabe, irmãos, é doloroso quando o Senhor deixa de falar conosco, mas é muito mais doloroso quando isso não nos fere, quando isso não nos incomoda. Porque Deus deixou de falar com ele, talvez porque ele foi sufocando muitas das orientações divinas. O ser humano, chega ao ponto de ser abandonado por Deus, de ser entregue no seu coração, no sentido de que já não vou falar, é porque ele foi sufocando muitas coisas. O Senhor não vai continuar falando com alguém que não ouve a voz dele, que não tem prazer, que sufoca. Em 1 Samuel 3, 14 e 15, olha o que o Senhor diz para Eli. Por isso jurei à família de Eli, jamais se fará propiciação pela culpa da família de Eli, mediante sacrifício e oferta. Olha, irmão, o Senhor faz uma promessa para Eli, uma advertência, fala assim: jamais se fará propiciação por esse pecado. Eu vou instituir vocês do ministério. Mas Eli não reclama de nada, ele fica quieto. No capítulo 3, no verso 17, olha aí que diz assim: ele perguntou-lhe, o que o Senhor te falou? Está perguntando para Samuel, porque o Senhor já não falava com ele falou com Samuel. Peço-te que não me encubras, assim Deus te faça e outro tanto, se me encobrires alguma coisa de tudo que te falou o Senhor. Samuel, pois, relatou tudo e nada lhe encobriu. Então disse ele é o Senhor, faça tudo o que parecer bem aos seus olhos. Amém? Nós vemos, Deus fala com Samuel, aquele jovem. A Bíblia fala que Samuel ficou com medo, com receio de contar para Eli o que tinha ouvido, porque ele ouviu coisas muito pesadas contra o homem que cuidou dele. E Deus fala assim, olha, que os seus 2 filhos poderiam ser expulsos do ministério. Não vemos Eli a tentar chorar por isso. Tudo que Eli diz é o seguinte: olha, o Senhor sabe o que faz.
Ele não chora por isso, ele não pede perdão por isso, ele não pede misericórdia pelos seus filhos. Ele mesmo, sabendo que Deus é rico em misericórdia, em nenhum momento ele se humilha, fala: Senhor, tenha misericórdia de mim. Ele não busca isso. Tudo que ele diz assim: olha, seja o que o Senhor quiser, Ele é o Senhor, faça aquilo que é bom. O propósito da palavra de Deus não é apenas apontar o nosso pecado, não. É apontar o nosso pecado para nos levar ao arrependimento. Mas Eli, em nenhum momento vamos ele se arrepender. Não vemos Eli agir como o rei Ezequias, que ouviu uma advertência de morte e que se arrependeu, e Deus acrescentou anos na vida dele. Vemos um Eli, meio que acomodado: já está feito, fazer o quê? No capítulo 12 ainda, no verso 34, se vocês puderem acompanhar, diz assim: e te será por sinal, olha o que diz aqui, e te será por sinal que sobrevirá a teus 2 filhos, Ofni e Finéias, ambos morrerão no mesmo dia. E eu suscitarei para mim um sacerdote fiel, que fará segundo o que está no meu coração e na minha mente. Edificar-lhe-ei uma casa duradoura, e ele andará sempre diante do meu ungido. Olha, irmãos, Deus fala com Samuel, e Deus levanta um outro profeta não identificado para falar com o profeta Eli. Diz assim: olha, os seus 2 filhos vão morrer no mesmo dia. E Deus já está buscando um sacerdote fiel para cuidar do seu povo. Ele ouve uma notícia que os 2 filhos vão morrer no mesmo dia, e ele não chora. Ele não busca por graça na vida deles. Ele não intercede, não busca por misericórdia. É como se o próprio Eli, que julgou Israel, que ensinou a instruir outras pessoas, perdeu esperança na conversão dos próprios filhos. Ele já não acredita mais na mudança dos filhos, e ele... Sabe quando você está com desgosto de alguém, com desesperança total? Um homem que serviu Israel por 40 anos, que ouviu a voz do Senhor, o homem está desgostoso dos filhos, angustiado com os filhos, simplesmente aceita, porque o problema é deles. Era praticamente isso. Ele havia desistido, literalmente, até de interceder pelos filhos, porque o trabalho do sacerdote é interceder pelo povo. Agora imagina um homem que já não estava conseguindo interceder pelos próprios filhos. Perdeu a esperança. Às vezes você pode estar nessa condição nessa noite. Você perdeu a esperança de orar pelas pessoas da sua família. Você disse: seja o que Deus quiser, não crendo que algo de bom vai acontecer, mas como alguém que já não tem fé, você deixou de interceder pelos seus pais, pelos seus amigos, pelos seus colegas, pelos seus vizinhos. Você deixou de interceder, seja o que Deus quiser. Às vezes nós falamos seja o que Deus quiser com a intenção de acontecer coisas boas, esperando coisas boas. Mas nesse contexto aqui, não eram coisas boas que o profeta estava a dizer, eram coisas ruins, que os 2 filhos iriam morrer no mesmo dia. Ele sabia que Deus é poderoso em misericórdia, mas não ora, não clama por misericórdia. E esses 2 monstros, eles terminaram muito mal. Não só esses 2 monstros, o próprio Eli. Vocês puderem me acompanhar no capítulo 4. Sabe, irmão, ele nem sempre foi esse homem angustiado, vazio, que não ouve Deus. Houve um momento na vida dele que ele tinha compromisso com o Senhor, mas ele terminou de um jeito triste. Não como o apóstolo Paulo, que disse que ele combateu um bom combate, terminou a carreira e a coroa está esperando ele. Não. Quantas pessoas que vocês conhecem que começaram bem, mas por negligenciar as advertências, a palavra de Deus, terminam mal? Começam fiéis e terminam infiéis. Começam cheios do fogo do Espírito e terminam frios. O próprio Eli estava satisfeito apenas em saber coisas sobre o Senhor, mesmo não ouvindo mais a voz dele. Isso não perturbou o coração dele. No capítulo 4, no verso 3, a profecia vai se cumprindo. Quando o povo voltou do arraial, disseram os anciãos de Israel: por que nos feriu o Senhor hoje diante dos filisteus? Tragam para nós de Siló a arca do pacto do Senhor, para que ela venha no meio de nós e nos livre da mão de nossos inimigos. Enviou, pois, o povo de Siló e trouxeram de lá a arca do pacto do Senhor dos Exércitos, que se assenta sobre os querubins, e os 2 filhos de Eli, Ofni e Finéias, estavam ali com a arca do pacto. O povo de Israel foi numa grande batalha e eles perderam essa batalha. Só numa batalha
mais de 30.000 homens morreram naquela batalha. Eles estavam na batalha contra os filisteus. Não tiveram nenhum êxito. Então eles mandaram buscar o quê? A arca da aliança. É como se eles falassem assim: com a arca nós teremos sucesso. Vamos vencer essa guerra. E os próprios filisteus, quando viram que o povo de Israel estava a festejar, o povo estava feliz porque a arca chegou. Os filisteus, ouvindo isso, eles se assustaram. Disseram: esses são os deuses que feriram os egípcios. Eles buscaram a arca daquele Deus que abriu o mar vermelho, que mandou as 10 pragas, o Deus que feriu todos os inimigos do seu povo. Os próprios filisteus ficaram com medo. Israel estava todo feliz. Nós vamos ter vitória, vamos ter vitória. Os filisteus com medo. Os filisteus disseram assim: se nós não vencemos esses homens, nós seremos escravos. Nós conhecemos que esse Deus dele é um Deus de guerra. Mas só que o problema desse povo era que eles mandam trazer algo do templo que não devia estar no local de batalha. Eles pensaram que eles perderam a guerra porque a arca estava distante deles. Só que não é o problema da arca estar distante deles. O problema é que eles estavam distantes do Senhor. Eles fizeram algo que não deveriam fazer. A arca tinha que estar no lugar de adoração. Eles pegaram aquilo como um amuleto. Sabe o amuleto da sorte? Vai dar sorte para eles. Eles estavam a olhar para a arca do Senhor assim. Não era a arca que tinha que se mover até eles. Eram eles como soldados se moverem até a arca, até o local de adoração, orar e interceder para terem vitórias. É como se eles agora fossem Deus e Deus tinha que ir até eles para ser adorado. Então eles... a arca era santa demais para estar naquele ambiente. E a lei falava sobre isso. Mas a Bíblia fala assim que eles perderam essa batalha. Não é porque a arca não estava com eles, não. É porque eles estavam em pecado. Tem batalhas que nós vamos fracassar. Não é porque Deus é fraco, não. Mas é porque é um alerta para nós que tem pecado na área, irmãos. E precisam ser tratados. Tem pecados na área. Se estamos a perder alguma batalha, é porque alguma coisa está errada, irmão, na nossa vida. No verso 11, olha o que diz aqui. Também foi tomada a arca de Deus, e os 2 filhos de Eli, Ofni e Finéias, foram mortos. A profecia se cumpre. Os 2 morreram. Israel é esmagada, sabe? Pisada mesmo. O verso 15 fala assim: ora, Eli tinha 98 anos, e seus filhos e os seus olhos haviam cegado, de modo que já não podia ver. E disse aquele homem a Eli: estou vindo do campo de batalha, de onde fugi hoje mesmo. Perguntou Eli: que foi que sucedeu, meu filho? Então respondeu o que trazia as novas e disse: Israel fugiu diante dos filisteus, e houve grande matança entre o povo. Além disso, também 2 dos teus filhos, Ofni e Finéias, são mortos, e a arca de Deus é tomada. Quando ele fez menção da arca de Deus, Eli caiu da cadeira para trás, junto à porta, e quebrou-se-lhe o pescoço e morreu, porquanto era um homem velho e pesado. Ele tinha julgado Israel por 40 anos. A profecia se cumpre. Quando uma pessoa morre, irmãos, nós geralmente ouvimos falar coisas boas das pessoas. Ah, fulano foi isso, fulano foi aquilo. Por mais que você não é, você se torna um cara perfeito. Mas aqui, estamos falando desse sacerdote que morreu. A Bíblia fala que, olha como é que descreve a morte dele, que ele era gordo, sentou na cadeira, caiu e morreu, partiu o pescoço. Isso é meio que engraçado e trágico. Não estamos falando coisa boa dele, estamos falando que ele era gordo. E caiu da cadeira. Quem é a pessoa que vai... Isso não é descrição para você dar para uma pessoa que está em luto, que morreu. Só que a própria gordura dele também era consequência do pecado da comida dos filhos dele. O próprio Eli comia daquelas comidas, porque os filhos não comiam aquilo no templo, eles levavam em casa. E talvez Eli participava disso. E ele engordou. Pensa numa descrição: você morre. Plano morreu de quê? Morreu porque sentou na cadeira e partiu o pescoço porque era muito gordo. Era justamente a descrição que deixaram para ele. Então, olha aqui, chama a atenção aqui. Vamos continuar a leitura no capítulo 4, no verso 19. Diz assim: a nora de Eli, a esposa de Finéias, estava grávida e já quase na época de ter seu bebê. Quando ela recebeu a notícia de que a arca de Deus já havia sido tomada pelos filisteus,
e que o seu sogro e seu marido haviam morrido, começou a sentir dores fortes e deu luz. Ela estava morrendo, mas as mulheres que ajudavam lhe rogaram: tenha coragem, anima-te, porque tiveste um filho. Ela, porém, nem conseguiu responder, nem dar atenção. Ela deu ao menino o nome de Cabô, querendo dizer que foi-se a glória de Israel. Verso 22. Completou, afirmando: a glória de Deus foi tirada de Israel, porque a arca de Deus nos foi retirada. Eli recebeu essa notícia, só coisa ruim acontecendo por causa do pecado mesmo. Uma das noras de Eli, quando recebe a notícia de que a arca foi levada, ela não suporta, ela estava grávida. Aquela notícia mexeu com ela, ela foi dar luz para o bebê, o bebê nasceu, ela nem ficou feliz, nem queria ver a criança assim, não tem nenhuma emoção, porque levaram a arca da presença de Deus, levaram, e ela dá o nome do filho dela, seria: você vai chamar e acabou, ou foi-se a glória de Deus. O filho nasce, você vai colocar esse nome teu filho, e ela mesmo morreu também. Isso tudo por causa de pecados negligenciados, pecados não tratados como deviam ser tratados, pecados de dois irmãos afetando a família toda, até aquela mulher que não estava envolvida diretamente naqueles pecados. Nossos pecados, eles afetam as pessoas que estão ao nosso redor. Não são só nossos, não. É como o nosso mau hálito. Ele pode estar aqui na nossa boca, mas ele sempre afeta as pessoas que estão ao nosso redor, quando não são tratados. Quero ter algumas aplicações pessoais sobre esse ponto aqui. Primeiro é sobre Eli. Ofni e Finéias foram punidos porque pecaram. Mas Eli foi punido porque deixou de puni-los. Porque se ele tivesse os disciplinado, nada disso teria acontecido. Tudo partiu da negligência de um pai que se omitiu, de um homem que deveria exercer a função de liderança e não exerceu. Isso desencadeou nos filhos, nas noras, na família, em Israel todo. Então, isso é um alerta para nós, que o Senhor vai nos cobrar por toda a nossa omissão. Pessoas podem estar se perdendo porque nós estamos a ser omissos, não queremos falar a verdade para não ofender ou machucar os doizinhos da nossa geração. Imagina quantas pessoas podem estar fazendo coisa errada, se perdendo simplesmente porque você não fala nada. Você tem medo de ferir as pessoas. Você está agindo como um sacerdote Eli. Outro ponto é que a gente pode ver que é possível dizer que parte do comportamento dos filhos de Eli é consequência do próprio Eli se omitir e tolerar certas coisas. Às vezes você tolera que uma criança faz isso hoje. Não uma criança não, um adulto mesmo. Às vezes ele faz uma coisa errada, um pecado contra você, você tolera. Acredite, se você não quer que alguém te respeite pela segunda vez, não permita que isso aconteça pela segunda. Se alguém pecar contra ti pela primeira vez e você não falar nada, isso vai voltar a acontecer. Vai voltar a acontecer mesmo. A gente não pode se omitir. A gente tem que se posicionar. Então, e o que chama atenção aqui, outro ponto, é que não adianta nada ter sucesso onde? Na igreja, no ministério, e fracassar em casa. O Eli tinha um testemunho público bom, mas em casa, como está as coisas? Fracasso total. Nós vemos hoje homens, mulheres que têm sucesso na carreira, sucesso nos estudos, sucesso em tudo, mas os filhos é uma desgraça mesmo. Os filhos é uma vergonha. Em casa é uma vergonha, não tem um testemunho bom. Ele fez muito como sacerdote, mas quase nada como um pai. Ele demorou muito para exortar os filhos. Ele vai exortar os filhos quando eles já eram homens. Eles já eram homens. Eles já não eram mais criancinhas, adolescentes, não. Eles eram homens. E homem tem dificuldade, às vezes, de seguir comando do outro homem quando ele já se sente homem. Ele já não estava mais seguindo os comandos do pai, porque o momento em que ele era para divertir, ele não advertiu. Agora já não tem mais nada que se fazer. Ele atrasou para repreender quem? Os filhos. Você pode estar agindo como ele. Você pode estar agindo como ele. Você está atrasado para repreender os parentes que moram com você, os seus pais, os seus amigos, os seus colegas, os seus vizinhos. Vai ser tarde depois. É hoje. É hoje que você deve fazer isso. O amor que Eli tinha pelos filhos foi maior que o amor que ele tinha pela lei de Deus.
foi muito maior. Porque ele preferia honrar os filhos e desonrar o Senhor. Porque se ele tomasse um partido público, você falar assim, meus filhos estão agindo assim, não podem permanecer aqui, eles estão errados, eu repreendo eles publicamente, um mal poderia ser impedido numa família. Você vê que a omissão de um homem destruiu uma família, de um sacerdote, de um pastor. Destruiu uma família mesmo. A família de Eli, ela tinha tudo para dar certo. Tudo. Se tinha uma família, tudo. A gente vê isso, porque foi naquela família que o profeta Samuel cresceu. E o que chama a atenção aqui, o verso 35 do capítulo 2. Deus é poderoso. Em 1 Samuel 2,35 ele fala assim, eu suscitarei para mim um sacerdote fiel, que fará segundo o que está no meu coração e na minha mente. Deus ama o seu povo. Deus nunca deixa o seu povo com um pastor infiel. Deus tira mesmo a pessoa que está fazendo o seu trabalho com infidelidade. Deus ama demais seu rebanho para deixá-lo com pessoas que não são responsáveis, para deixá-lo com pessoas que não são sérias. Eli foi substituído. Às vezes nós fazemos coisas durante certo tempo, fazemos de qualquer jeito. Achamos que nós somos, que ninguém vai nos substituir. Não se engane, irmãos. Não se engane mesmo. Nós temos nas Escrituras um apóstolo que foi substituído, um sacerdote que foi substituído. Nós temos nas Escrituras homens que foram substituídos. Ninguém é insubstituível na obra do Senhor. Ninguém. Às vezes nós fazemos certas coisas e fazemos de qualquer jeito, pensando que eu é que faço. Não vai nesse, irmão. Deus pode substituir e colocar uma pessoa que não tem nenhuma experiência para a vergonha sua. E Deus fala com um homem que não tem nem experiência nenhuma. Quem é? Samuel. Não tinha experiência de vida. Nunca pense, irmão, que você é insubstituível na obra do Senhor. A família do sacerdote Eli também é um alerta para nós de que é possível nascer na igreja, crescer na igreja, viver na igreja, ser cercado na igreja, mas nunca ter nascido de novo, mas não ter nenhum compromisso com o Senhor. A pessoa às vezes se bate no peito e fala assim, eu sou do berço evangélico. Meu Deus. E tem uns que falam que eu nasci na igreja. Eu sempre pergunto, não, você não nasceu na igreja, você nasceu no hospital. As pessoas às vezes falam isso, pensam que isso é muita coisa. Nós temos homens aí, esses homens cresceram na igreja também, com tudo. Verdade. Toda a lei de Deus eles conheciam. E sobre esses meninos, a gente pode aprender que no capítulo 2, no verso 23, fala assim, e disse-lhes, por que faz essas coisas? Pois ouço de todo este povo os vossos malefícios. Não, filhos meus, não é boa a fama que ouço. Vocês fazem transgredir o povo do Senhor. Ouvir os conselhos dos pais. Eles não ouviam o conselho dos pais. Eu sempre digo que o conselho de pai e da mãe é como se fosse um alerta de Deus para você, para nossas vidas. Se eles tivessem ouvido o seu pai, o conselho dele, olha, o pai mesmo estando errado também no conformismo dele, ele ainda alertou os filhos. Não façam isso. Por causa deles não ouvirem a orientação dos pais, eles terminaram mal. Eles não honraram o pai dele. Porque ele ainda diz mais, o Senhor aí em Samuel, fala que eu honro as pessoas que me honram. A gente vê que na lei de Moisés, no capítulo 20, diz que o filho deve honrar o pai para que se prolongue os seus anos nessa vida. Se eles tivessem dado ouvido no que o pai disse, eles não teriam mortos. Não teriam mortos, não. A morte deles foi uma forma de Deus os disciplinar mesmo, irmão. Às vezes a gente, talvez a questão de honrar o pai, a mãe, você já não mora mais com seu pai e sua mãe, você pensa que já não precisa mais honrar, você pensa que você já cresceu, falando esse negócio é para criança, é para mais novo. Não se engane. Em nenhuma parte da Bíblia diz que honrar os pais só quando você mora com eles. Nenhuma parte da Escritura diz que honrar os pais só para quem é menor de idade. Às vezes a pessoa sai de casa, segue a vida, não apoia os pais, não honra, você vai se lascar. Vai se dar mal, porque a Bíblia diz, esse mandamento vai fazer, obedecer esse mandamento vai fazer com que você prolongue o seu nome nessa terra. É o primeiro mandamento com o quê? Com promessa. Tem filhos igual os filhos de Eli. Não ouve o conselho do pai. Não ouve. Não ouve mesmo.
faz tudo de qualquer jeito. Isso não é só os filhos de Eli mesmo. E também sobre essa questão de honrar os pais, a gente estudou isso nessa semana aqui na igreja, né? A gente deve zelar muito por honrar as pessoas que nos trouxeram nesse mundo. Honrar com nossos recursos, honrar na obediência, honrar com a atenção. Tem filho que quando cresce, está nem aí para o pai, não dá atenção, não apoia, não ouve. Isso está errado de acordo com a lei de Deus. A gente não pode agir como as pessoas do mundo são. Segundo ponto é que aqueles homens, aqueles moços, estavam envolvidos em todas as atividades do templo, mas não com o Senhor. E talvez eles pensavam que pelo fato de estarem a fazer muito, Deus não podia levar em conta os pecados dele. Aí tem gente assim, que está envolvido na igreja, trabalha e se envolve em pecados também. E pensa que o trabalho dele vai fazer com que Deus não leve tão a sério assim o pecado que ele comete. Às vezes tem crente que quando ora muito, sente na liberdade de cometer pecados. Parece não, Deus vai entender, Deus conhece o meu coração. Deus sabe que eu estou a fazer isso, mas eu sou duro em trabalho, eu oro, eu jejuo, eu faço aquilo. Então você se auto-recompensa. Esses monstros eram assim. Eles nunca pararam com as suas atividades na igreja. Nunca. Sempre aí. Estavam no pecado, mas sempre fazendo, sempre fazendo. Eles estavam perdidos. Não no mundo, não. Dentro da igreja, no templo. Será que você está assim hoje? Será que você está mecânico com esses monstros aqui? Olha, é possível a pessoa não estar afastada da igreja, mas estar completamente afastada do Senhor. O seu coração está afastado. Coração frio, longe de Deus. Olha, irmãos, e o que a gente deve ver, pensar sempre é que Deus não quer apenas o nosso trabalho. Deus quer a nossa comunhão com Ele, a nossa obediência a Ele. Às vezes as pessoas fazem muito publicamente, mas em secreto não obedecem ao Senhor. Não tem uma vida íntima com Ele. E um outro tópico, o último tópico que eu quero falar com vocês é que aqueles monstros ignoraram muitas advertências. Capítulo 2, no verso 22, no verso 24, diz que o público em geral alertava esse povo, esses monstros. O povo não ocultava de Eli os seus pecados. O povo falava, seus filhos são perversos. E eles sabiam. Capítulo 2, verso 23, 27, diz que apareceu um profeta anônimo que repreendeu o povo, repreendeu Eli e os seus filhos. Capítulo 3, verso 11 e 12, fala que o próprio Samuel repreendeu Eli e os seus filhos. Olha, vemos que ele recebeu 3 advertências, de Samuel, de Deus e de um profeta anônimo. Mas nessas 3 advertências, eles ignoraram. O jovem é rebelde hoje. O jovem não aceita a advertência. Não aceita. Você fala, está errado. A pessoa fala, não está errado, é do meu jeito. Está errado para você. Então, vemos que o jovem hoje é assim. Aqueles monstros, por causa da rebeldia do coração deles, de querer fazer tudo do seu jeito, foram punidos por Deus. Talvez você é uma pessoa assim. Faz coisa do seu jeito, aparece alguém para te repreender e você fala, faz isso por quê? A vida é minha, eu faço o que eu quero. Isso está errado. Você sempre deve ver a repreensão das pessoas como uma forma do cuidado de Deus para a sua vida, para não te deixar permanecer no erro. Nunca confunda a advertência de Deus com a afrontação da sua vida pessoal. Ninguém quer afrontar a sua vida pessoal, não. Quando Deus repreende alguém, é Deus usando o seu amor com aquela pessoa. E se Deus repreende você, acolhe de bom grado. Porque as pessoas que mais nos amam são as pessoas que têm coragem de nos advertir quando estamos errados. Porque elas não querem que nós vamos permanecer onde? No erro, no pecado. Então, irmãos, e por causa do pecado deles, dessa família aí, desses monstros, Israel perdeu a guerra. Foi humilhado. Não é apenas o pecado deles, é o templo do Senhor, os soldados do Senhor, a casa do Senhor. Tudo isso foi afetado por causa daqueles monstros. Todas as pessoas foram afetadas. Às vezes, irmãos, o próprio Deus, Ele permite mesmo que algumas coisas na nossa vida não dão certo. Para nos falar que tem coisa errada no nosso meio. Isso é uma coisa que a gente nunca deve negligenciar. Não falar, se é o que Deus queria, se é o que Deus quiser, igual ele. Não, irmão. Antes disso, se avalie. Analise o seu coração. Tem negócios, tem relacionamentos, tem projetos que não vão para frente
tem pecado no meio mesmo. E Deus não abençoa o erro, irmãos. Deus não prospera o pecado de ninguém. Deus não é como nós vemos. O Senhor não se deixa o quê? Escarnecer, irmão. Deus não é assim. Não é assim. Não importa quão bom seja o teu trabalho, o seu plano, o seu projeto. Se tiver pecado no meio, não vai para frente. Acredite nisso. Vai fracassar. Você vai pensar que alguém quer te humilhar, vão pensar que está te lançar sal grosso, vão pensar que está te amarrar. Você vai começar a pensar um monte de coisa. Mas tudo que você tem que fazer é se analisar. Será que eu não tenho pecado aqui? Toda vez que o povo de Deus ocultou o pecado, o próprio Deus enfraqueceu, usou os inimigos para punir o povo dele. Deus não quer que o pecado reine sobre nós. Deus quer que ele venha revelar o nosso pecado. Se aqueles jovens tivessem confessado o seu pecado, nada disso teria acontecido hoje. Nada. Nada. Não teriam derrotado, a arca não devia ser levada, mas nem que levaram a arca do Senhor. Você consegue ver o quanto o pecado de 2 membros de uma congregação podem fazer, irmão? Afeta tudo. Tudo mesmo. Afeta toda. Então nessa noite eu quero convidar você a fazer uma análise sobre quem é você, sobre o que você tem feito. Você é uma pessoa que aceita advertências, se você sufoca a voz do Senhor, você é uma pessoa que tem oculto pecados na sua vida, que não gosta de confessar pecados sexuais, que você é uma pessoa que não ouve os seus pais. Tudo isso é para a gente fazer o quê? Analisar e apresentar ao Senhor. Vamos fazer uma oração silenciosa. Eu quero convidar você a fechar os seus olhos, fazer uma oração e refletir, olhar para dentro de você sobre como você está.